Verão, uma combinação de calor, chuva, época ideal para o aparecimento de escorpiões. No ano passado, em Uberlândia, foram capturados mais de 2.000 escorpiões e esse bicho é bem perigoso, né? É muita coisa, é muito perigo e a picada dele pode levar à morte, mas há alguns cuidados simples, como a vedação dos ralos, dos banheiros e pias, pode impedir a entrada dele dentro de casa. Outro cuidado é manter o quintal limpo. Ele é pequeno, mas perigoso. Uma picada do escorpião amarelo pode levar à morte, principalmente de crianças e idosos. Amanda levou um susto quando encontrou um desses no banheiro do quarto do filho Thales, de 7 anos. Nós sempre procuramos prevenir, ter os cuidados, né, de higiene, de cuidados com a casa, mas mesmo assim aconteceu. Esta foi a primeira vez que um escorpião apareceu por aqui. Imediatamente a família tomou providências. Primeiramente e imediatamente a zoonose, para pedir orientação sobre as providências. Depois uma empresa de detetização, jardinagem, antecipar a limpeza, essas providências que a gente sabe que tem que serem tomadas e imediatamente, sem delongas, né, sem demoras. E eles seguiram à risca todas as orientações. Nós providenciamos o ralo japonês para todas as pias, a telinha protetora, no próprio ralo, embora ele feche, mas a gente colocou a tela. E não é só quem mora ou trabalha em imóveis horizontais que precisa ter cuidado. Quem reside em prédio também tem que ter atenção. Isso porque os escorpiões também sobem em apartamentos. Esse animal conseguiu acessos, inclusive a 14º andar, nós já encontramos escorpiões, principalmente por força de elevador, ou então uma pequena obra que alguém vai fazer no apartamento, ele compra esse material numa área de muito escorpião, um tijolo, alguma coisa assim, e leva esse bicho para dentro de casa. Por conta do intenso calor e de maior incidência de chuva, o risco de encontrar um animal peçonhento aumenta. Apesar dele aparecer durante todo o ano, o período entre outubro e maio é quando eles mais surgem. Até o mês de novembro desse ano, a equipe do Laboratório Municipal de Animais Peçonhentos, ligada ao Centro de Controle de Zoonoses, capturou 2.368 escorpiões. Em 2015, foram capturados mais de 2.800 animais. Ainda de acordo com o laboratório, em Uberlândia ocorrem em média 5 acidentes com escorpiões por mês, mas esse número é bem maior. Nós acreditamos que existe uma subnotificação. O importante é que a pessoa que encontrou um escorpião entrar em contato com o Laboratório de Animais Peçonhentos, a Secretaria de Saúde, o nosso telefone é 3255-3028 e procurar orientação médica para ver a necessidade ou não da aplicação de soro. E o único local que nós recomendamos atualmente é o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Lixo e entulho são locais propícios para eles. E como não existe veneno para eliminar o escorpião, a prevenção é a única alternativa. O primeiro que nós temos que evitar é o acesso dele à casa. Isso é feito através de vedação de ralos, de caixas de passagem, de caixas de gordura. O segundo é evitar o alimento dele, principal, que é a barata. Não usando veneno, spray, essas coisas, você pode irritar o animal. Usando geralmente venenos gel, em formulação gel, que vai só afetar a barata. E em terceiro é a questão de você manter sua casa limpa. O escorpião odeia limpeza. Então o inimigo do escorpião é a limpeza. E a gente tem que sempre lembrar que nós somos donos do nosso lixo. O lixo que a gente produz deve ser guardado sob nossa custódia até o dia de entregar ele para o lixeiro. Pois é, e como nós acabamos de ver, a picada do escorpião, ela pode matar. Então, nós vamos conversar agora com a Fernanda Vieira, que está com um médico infectologista. Oi, Fernanda, boa tarde para você. Qual que é a medida que deve ser tomada imediatamente depois de ser picado por um escorpião? Boa tarde, Vanessa, Fernando, boa tarde a todos. Principal medida, buscar socorro, aquela história de quando pica a pessoa sente dor e colocar uma compressa quente, pelo amor de Deus, não pode. Eu vou conversar com quem entende, que é o infectologista José Humberto Caetano Marins. Doutor, é isso, né? Quando a gente, geralmente, qualquer coisa que a gente sente dor, vai lá e põe uma compressa e acha que está ajudando. É a primeira coisa que não deve ser feita. É importante dizer que quem tiver sofrido um acidente de escorpião deve, primeiramente, manter a calma, lavar o local com água corrente e sabão, deixar esse membro em repouso e procurar imediatamente um cuidado, uma atenção médica num pronto atendimento, que, nesse caso, vai avaliar
a necessidade ou não do uso do soro antiofídico e classificar se aquele acidente é leve, moderado ou grave. A maioria dos acidentes são acidentes leves, onde só a dor é que vai ser o principal sinal e sintoma. O senhor falou dessa questão de analisar a gravidade disso. Antes da nossa entrevista ao vivo, nós conversávamos sobre isso, o senhor falou da questão de crianças, menores de tal idade, como é que tem que ser esse comportamento, adulto, como é que tem. Não é, a gente pensa que picou, já tem que tomar soro, não é bem assim que funciona. Não, existem dois grupos que têm mais risco de complicações, de terem casos moderados ou graves, podendo levar até a óbito. E o principal grupo são de crianças menores de 7 anos de idade. Nesse caso, esse grupo tem uma prioridade que, se ela tiver tido um acidente, estiver dentro da primeira hora desse acidente, ela tem a recomendação de receber o soro antiescorpiônico. E os outros grupos, crianças maiores, adultos e idosos, devem serem atendidos. E caso eles tiverem sinais de complicações, aí sim eles receberão também o soro antiescorpiônico. Mas o grupo prioritário são as crianças menores de 7 anos de idade. O que seriam essas complicações além da dor? A dor é o principal sintoma, mas aqueles casos em que há complicações, as manifestações que ocorrem são, por exemplo, sinais de alteração respiratória, da pressão, a pressão pode baixar, vômitos, às vezes vômitos que são difíceis de controlar, dor de cabeça, convulsões em casos mais extremos. Então são manifestações do veneno no sistema, no corpo e não só naquele local da picada. Só para a gente reforçar, porque tem essa história, a gente já falou aqui a questão do soro, nem todos os casos, mas às vezes as pessoas no nervo, na dor, no desespero, podem até criar algum certo tipo de confusão, achar que o médico não está querendo tratar. Não é bem assim, então. Todo caso de picada é avaliada a gravidade, em alguns casos é mais analgésico mesmo, e a pessoa não vai cutucando, né? Tem gente que espreme para tentar tirar esse veneno. Isso. Como eu disse, a maior frequência dos casos ocorre apenas a dor no local e será utilizado analgésicos, né, para essa dor e às vezes até no local também a aplicação de analgésicos ali. E isso vai resolver a maioria dos casos. O que não se recomenda é que utilize algum procedimento, alguma substância que irrite mais aquele local. Então o uso de compressas muito quentes, torniquetes, instrumentos que façam pressão naquele membro, isso pode piorar a situação daquele local e até aumentar a dor e aumentar as complicações naquele local da picada. Doutor, muito obrigado pelas informações. Fernando, Vanessa, é isso, né? Se tiver algum tipo de acidente, buscar socorro, buscar ajuda, não tentar mexer no local ou espremer, que a gente sabe que as pessoas têm essa mania de tentar tirar o veneno, buscar os médicos e limpeza, né? Que eu acho que é principal. É isso, não só para escorpião, mas para tantas outras doenças, outros problemas que tem em casa. Fer, bom trabalho.